E agora a gente vai ouvir o outro lado, na democracia que a gente tem aqui no programa Vale TV News, na Vale TV Brasil, no YouTube, no Facebook, uma audiência muito grande. Obrigado pela audiência. Eu estou com o Rodolfo, né? Ele que vai conversar com a gente, pode abrir para a gente aqui a tela para mostrar o Rodolfo. Ele que era secretário de esportes da atual gestão do prefeito Renato Castro e também advogado e de família tradicional. Ele é filho do Guilherme, advogado da cidade de Goianésia, cota, né? E tem um respeito muito grande também. MDB tradicionalíssimo aqui, a família do Rodolfo. E ele está aqui, a gente convidou, ele aceitou, ele, na hora, eu tenho um posicionamento. Qual que é o seu posicionamento, Rodolfo, em relação a essa união Progresso para Goianésia? O que você tem a falar como pré-candidato, também como ex-secretário e aliado do atual prefeito Renato de Castro? Boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite a todas as pessoas que acompanham o Vale TV News. Jota, nós tivemos várias conversas nos últimos dias a respeito dessa questão municipal, dessa possível composição de chapas entre o MDB e o PSDB. E, da minha parte, particularmente, eu não acredito nesse projeto. Eu, desde o início, tenho mantido essas conversas, tanto com o Pedro, tanto com o Giovanni, com o prefeito Renato, e, na minha concepção, é um projeto incabível. Eu não consigo ver viabilidade. Acredito que cada grupo tem a sua história, tem a sua militância e a sua maneira de fazer política. Cada grupo ele tem um ideal, ele tem a sua linha a ser seguida. Então, por conta dessa divergência, por não acreditar numa composição dessa magnitude, eu me postei contra, até afirmei ao Pedro Gonçalves e ao Giovanni Machado, concedi algumas entrevistas também, que num cenário onde haja essa composição de MDB e PSDB, eu retiro a minha pré-candidatura. Você não está sendo radical, não? Eu não vejo radicalidade. Tirar logo antes de terminar? Não. Essa negociação? Essa é como eu estou te dizendo. Eu retiro no caso de uma composição. Ah, sim. No caso de uma composição entre essas duas chapas, por não acreditar na viabilidade de um projeto desse tipo. Eu não consigo ver uma viabilidade num projeto entre MDB e PSDB. Mas por quê? Eu te digo por quê, Jota. Historicamente, Goianésia sempre teve dois grupos que coincidentemente são os militantes do MDB e os militantes do PSDB. Historicamente, esses grupos sempre foram antagônicos. Cada um teve a sua posição, cada um sempre seguiu e defendeu o seu ideal. E os pensamentos do projeto, a maneira de fazer política, a crença de cada ideal, cada grupo tem sua particularidade. E eu sou muito fiel ao meu grupo, as pessoas que caminham comigo, as pessoas que sempre participaram comigo, sempre estiveram conosco nas duras batalhas, em todo esse período que nós estamos dentro da vida pública. Eu tenho esse companheirismo, eu tenho essa crença nas pessoas que sempre tiveram conosco no MDB e eu não posso abandonar esse meu ideal particular. Eu não vejo uma viabilidade entre os dois grupos, não vejo como um militante do MDB e do PSDB possa caminhar junto e tive conversando com vários para ver se era apenas uma opinião isolada da minha parte ou se era uma opinião de várias pessoas. E quase que na unanimidade todos se posicionaram contra essa união. Então, diante desse pensamento do militante do MDB e do militante do PSDB, eu também me posicionei totalmente contra essa possível união e comuniquei aos membros do partido que, caso isso ocorra, eu não tenho interesse na pré-candidatura, por não concordar com isso, e porque eu vou seguir as diretrizes das pessoas que sempre me seguiram também. É claro que você está falando por você mesmo, né? Você, Rodolfo, Guilherme, mas e os outros vereadores que têm mandatos? Ontem na reunião, muitos vereadores do PSDB pronunciaram contrário também. E como que você vê os vereadores que estão hoje, que são 8 vereadores, que estão na base do prefeito Renato Castro? Qual que é o posicionamento nas últimas reuniões? Eu não sei se você pode falar por eles, mas como que você vê a reação desses vereadores? Eles vão acompanhar, na maioria, caso aconteça também essa composição, Rodolfo?
Jota, dos poucos que nós conversamos, né, não conversamos com todos ainda, evidentemente, mas com aqueles que nós mantivemos conversa, todos se declararam contrários a essa junção de siglas. Nós temos a concepção que é muito complicado você fazer uma junção dessa magnitude, porque quando você vai fazer a junção de partidos, você está envolvendo o poder executivo e o legislativo. São duas esferas que vão ter um choque natural. Quando você tem um governo, é natural que os seus vereadores tenham espaço, os vereadores do outro grupo tenham espaço. Então, você há de convir comigo que numa composição de chapa não existiria oposição na Câmara. Seriam 15 vereadores, todos do mesmo lado. Então, eu não consigo enxergar a viabilidade de um projeto desse tipo. É como eu estou te dizendo, não é só na questão do executivo, na questão legislativa também. Eu não vejo como uma cidade sem um grupo que diverge de pensamentos possa agregar e promover um crescimento dentro da esfera municipal. Eu sempre fui a favor de ter a discussão. O progresso está condicionado ao debate, às boas discussões, ao levantamento de ideias. Então eu acredito que sempre deve existir a situação e a oposição. E isso é uma coisa saudável para a vida pública. Eu sempre digo uma frase que eu carrego muito na minha vida, que toda unanimidade é burra. Então não tem como ser unânime, ainda mais numa cidade do tamanho de Goianésia. Tem que haver divergência de opiniões, tem que haver aí uma discussão sadia para que a gente possa estar desenvolvendo bons projetos e trazer o progresso para a nossa cidade. Ressalto aqui o apreço que eu tenho por todas as pessoas que, independente de integrarem o MDB ou o PSDB, mas não consigo ver a viabilidade de um projeto. Tenho um respeito muito grande, sempre me pautei num debate da ética, da boa política, da boa discussão, mas por entender que é algo inviável, que é algo que não pode ser concebido, eu me posiciono contra esse projeto. Tive o aval de todos os meus companheiros que sempre mantenho aí uma discussão diária para saber a opinião. Eu nunca tomo decisões de maneira isolada. Então, ouvindo todos esses companheiros que se portaram de maneira unânime, eu sigo essa posição hoje de não aderir a essa composição e me posicionar contra. Mas é claro, não tem nada definido ainda, né? Ainda tem muita discussão. A gente está caminhando para acontecer essa união, porque ontem o Renato, ele inflamou a militância, o correligionário, o pessoal, os líderes dele, ao declarar que será candidato pelo MDB, ao declarar, reafirmando que vai ser ele. E o Daniel Vilela, hoje, acabou extinguindo, dissolvendo aí essa comissão provisória do MDB Goianésia. E a gente nos bastidores soube que estava tendo uma manobra, uma articulação normal dentro da política para a convenção, porque eram 5 membros da comissão provisória. E os vereadores, no artigo 43 do Estatuto do MDB, os vereadores tinham direito, são 8 vereadores, ficariam 8-5. Ele apegou nisso ou ele fez aquilo somente para levantar o astral aí do pessoal do MDB, inflamando o pessoal dele do MDB, do Renato de Castro? Jota, no processo da escolha de candidatos, é natural que exista a convenção. A convenção é um ato obrigatório para que você decida qual candidato que irá disputar de fato as eleições. Então havia essa comissão provisória, que foi destituída em Goiânia. Seu pai faz parte? Meu pai, sim. Meu pai estava, né? Porque agora não faz mais, porque ela não deixou de existir. Só que nós sabemos que terá que ser constituída uma nova comissão nos próximos dias. É um ato jurídico obrigatório para que se dê prosseguimento aí na escolha do candidato. Mas é de imediato agora? Não. Ou o Daniel pode dar a canetada para expulsar o Renato de Castro? Pode acontecer isso, né? Expulsão depende de um processo. Tem que ser instaurado um processo. Isso aí demandaria um pouco mais de tempo. Teria que passar por toda a comissão de ética do partido para que a questão seja analisada. Então eu não acredito nessa questão. A questão da comissão provisória, ela é uma questão de competência do presidente do partido, que é o Daniel Vilela. Mas ele pode empurrar para frente, ou tem que ter quanto tempo? E ele tem até a data final. Ele tem até a data final das convenções para estar instituindo esse processo.
É uma comissão que ela deve Ele é ser obrigado criada. a criar ou ele pode, depois da convenção... Ele tem que designar as pessoas que irão presidir essa comissão aqui dentro da cidade. Então, vai haver uma nova comissão nos próximos dias. Aí os vereadores poderão votar normalmente? Sim, é questão estatutária, né? Que é o artigo 43 do Estatuto Nacional do MDB, que está aqui, que garante esse direito. Então, nos próximos dias vai haver essa discussão de uma possível ou não composição entre MDB e PSDB. E a nossa ala, a ala que caminha juntamente comigo, com meu pai, as pessoas que a gente tem conversado e batido um papo, todas têm se posicionado contra essa possível união e nós, de maneira muito democrática, iremos acatar esse posicionamento dos nossos companheiros. Mas eu ressalto que todo processo político, ele é democrático. Então, se tiver uma reviravolta, possivelmente nós vamos estar discutindo de maneira saudável, de maneira que seja um debate positivo, um debate que venha trazer benefícios para a Goianésia, porque a nossa maior intenção é conseguir desenvolver a cidade. Então, eu entendo que tem que ser um processo analisado de forma minuciosa, com calma, e teremos aí mais alguns dias até as próximas definições. O que acontece é que a ala que caminha comigo, como eu lhe disse, é contra isso, já é uma posição definitiva. O pessoal que sempre caminhou conosco, tanto comigo quanto meu pai, a militância que nós desenvolvemos nesses últimos anos, é totalmente contrária. Então eu não posso abandonar as pessoas que têm essa crença, que sempre caminharam comigo e foram quem me legitimaram para um dia estar dentro da prefeitura e para um dia ter alguma relevância na vida pública. Seguindo esse pensamento, eu sigo a linha de raciocínio e também seguindo a linha de raciocínio de vários militantes até do PSDB, que a gente tem conversado na rua, que também se posicionam contra. Como eu estou te dizendo, eu acredito que deve haver um debate político, uma construção de ideias para ter uma discussão de um bom projeto dentro de Goianésia. E eu não acredito que o caminho disso seja a união de duas chapas antagônicas. Tá certo, Rodolfo. Guilherme, obrigado pela participação. A Vale TV sempre está ouvindo os dois lados, ouvindo as pessoas envolvidas. A gente respeita a decisão, a gente é muito coerente em relação a opinar. A gente só passou, principalmente no meio do programa, falando o que o Giovanni falou das traições da dupla Renato e também o Manuel de Castro, seu pai. Obrigado e a gente está à disposição de vocês aí. Eu que agradeço, Jota, a oportunidade de estar aqui presente. Me coloco sempre também à disposição de estar sempre prestando esclarecimentos, seja em meu nome ou em nome das pessoas que compõem conosco aí uma ala partidária do MDB. Para mim é uma grata satisfação poder atender o seu convite. Espero poder voltar aí mais vezes para a gente ter esse papo político e estar discutindo aí sobre a política municipal de Goianésia. O certo é que está pegando fogo os bastidores de Goianésia.